A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar a questão do cristianismo e do ateísmo, ok? Os ateus. Eu sou evangélico e creio na existência de Deus, creio que Deus criou tudo, entendeu? Criou o homem, os animais, os planetas, tudo foi criado por Deus. E para os ateus, ele não crê que Deus não existe e nada foi criado por Deus. Eles creem que foi criado através do Big Bang e aí vai, né? Que o homem veio do macaco. Essa é a teoria dos ateus. Mas a questão é, a pergunta que eu deixo para os ateus, se você estiver certo que Deus não existe e que o homem foi a criação da evolução do macaco, e tudo que tem no mundo simplesmente é evolução. Então, se você estiver certo, nós como evangélicos, nós estamos errados, ok? Então, nós estamos errados, que não existe Deus, não existe Jesus, não existe céu, não existe o inferno. E que a palavra de Deus não é a verdade, ok? Então, se você estiver certo, nós estamos errados. Mas a questão é, e se nós estivermos certo? Ok? Se nós estivermos certo, Deus existe. Jesus existe. O céu e o inferno existem. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Ok? Então, analisando essa questão, se você estiver certo, nós estamos errados. Não existe duas verdades. Só existe uma única verdade. Ou vocês estão certos e nós estamos errados, ou nós estamos errados e vocês estão certos. Ok? Existe duas, três, quatro verdades? Não. Só existe única verdade. Mas se nós estamos certos, se Deus existe, Jesus existe, e a palavra de Deus é verdadeira, o céu existe, e o inferno também existe, então vamos analisar o que está na Bíblia Sagrada. João capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a questão é, se você estiver certo, nós estamos errados na questão da existência de Deus. E o Big Bang está certo. Agora, se nós estiver certo, a Bíblia é bem clara aqui, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. A pessoa só pode ter a vida eterna se crê em Cristo. E para os ateus que não crê em Deus, não crê em Cristo, não crê na Bíblia, não crê no inferno, não crê no céu, então aqui a Bíblia diz que para ter a vida eterna tem que crer em Cristo. Mas aquele que não crê será condenado, ok? Então, para aqueles que diz que é ateu, se nós estivéssemos com a verdade, se nós estamos com a verdade, então vocês serão condenados, ok? E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se a pessoa não crê, ele é ateu, e nós cremos na existência de Deus, então se a Bíblia é a verdade, então existe o lago de fogo. Existe a punição entre todos aqueles que rejeitam Cristo. Então, vai ser lançado no lago de fogo, ok? Mas uma coisa que eu quero dizer para os ateus, enquanto tem vida, tem esperança de Deus perdoar. Agora, depois que a pessoa morre, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, segue-se o juízo. Então, no juízo, vocês que morrerem sem crer em Cristo,
sem crer na salvação, sem crer em Deus, sem crer na ressurreição, sem crer no céu, no inferno, um dia vai ressuscitar e vai comparecer diante do Criador. Ok? Então essa é a questão que eu deixo para aqueles que creem. E cada um vai prestar conta a Deus. Hebreus capítulo 14, 12. Cada um vai prestar conta a Deus. Então, se Deus não existe, então quando nós morremos, acaba-se tudo. Não tem mais nada, ok? Agora, se Deus existe, que a palavra de Deus é verdadeira, então todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Mas quem não crê será condenado, ok? Mateus capítulo 25, 41 diz que Deus criou um inferno para o diabo e seus anjos. Só que, infelizmente, não é só o diabo e os anjos que vai para o inferno. Todos aqueles ímpios serão lançados no inferno, ok? Então, infelizmente, também o ateu. Porque o ateu, quando ele diz que Deus não existe, é porque ele quer escapar do juízo final. Mas todos vão comparecer perante o tribunal do grande trono branco e ser julgado cada um segundo as suas obras. Então, no juízo, os ateus estarão lá. E vai comparecer perante o Deus, o Criador. Então, termina minha palavra dizendo assim: se você estiver certo, nós estamos errados, estamos sendo enganados e enganando. Agora, se nós estiver certo e você estiver errado, então Deus existe, Jesus existe, a palavra de Deus é verdadeira e haverá um julgamento e aqueles que não creram vai ser lançado no lago de fogo, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja a palavra de edificação. Mas uma coisa é certa, termino dizendo assim, para todos os ateus, Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se o ateu se arrepender, até na última hora Deus salva. Deus salvou o ladrão da cruz, se arrependeu, Jesus salvou, perdoou. Então, Jesus salva também ateu. Agora, para ele, tem que confessar Cristo como único e suficiente Salvador. Ele tem que crer, tem que se arrepender. Se não crê e não se arrepende, infelizmente, o destino é esse. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.